Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 17, versículo 1. 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Pai, essa é a tua boa, perfeita, bendita palavra. Fala conosco, Senhor. O Senhor é bom. Nos traz um fundamento na tua palavra, para que todo o nosso movimento, Senhor, tenha fundamento. Traga no Senhor a tua palavra e a tua construção sobre nós nessa noite. Meu Deus, que as sementes que o Senhor tem para a nossa vida não fiquem à beira do caminho, mas que elas frutifiquem a 30, a 60 e a 100 por um. Em o nome de Jesus, amém. Podeis se assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Eu quero falar com você nessa noite. Quero tirar algumas lições a partir da vida do profeta Elias. Eu quero tirar daqui algumas instruções de encorajamento, algumas instruções, alguns exemplos que venham abençoar a minha e a tua jornada espiritual. Nós estamos numa jornada. Você saiba ou não, estamos numa jornada, meu irmão. Estamos numa jornada, igreja. E nós precisamos da direção de Deus para não naufragar na jornada. Nós precisamos da direção do Espírito para não errar o caminho. Nós precisamos da direção para não pegar atalhos que vão nos custar amanhã. Há uma jornada proposta para nós. A vida do profeta Elias aqui, ele aparece na cena, e ele já aparece com pirotecnia, ele já aparece de uma forma que qualquer um ia querer aparecer assim no cenário. O primeiro texto que vai citá-lo fala assim, então Elias, já fala quem que ele era tesbita, ele morava da descendência de Gileade. A primeira palavra dele nas escrituras é: ó rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, não vai chover, até que eu libere outra palavra. Que ousadia! Um homem que está aqui, imerso, transbordando da unção, do poder e da autoridade de Deus. E nessa autoridade, ele libera esse decreto sobre a terra. Fala, não vai chover. E não é uma questão de não vai chover uma semana. Não vai chover por 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. Muito bem. Ele libera uma palavra que os céus se fecham por 3 anos. Contudo, ele também está sujeito aos efeitos dessa própria palavra que ele mesmo liberou. Porque não choveu sobre a terra toda. Houve uma escassez na terra. E a Bíblia vai dizer que diante daquela escassez, o Senhor fala para ele no versículo 3, para ele se retirar. E ele vai se retirar e vai viver à beira de um riacho, que a Bíblia dá até o nome dele, Ribeiro de Querite, conhecido de todo crente que vai para o monte, todo crente que já teve um pezinho na bleia, conhece o Ribeiro de Querite. Já pregou talvez, ou ouviu a mensagem sobre o Ribeiro de Querite. E o que mais me impressiona não é o Ribeiro de Querite, porque o Ribeiro fala de uma posição geográfica. Deus fala para o profeta, vá para aquela posição geográfica. O Ribeiro de Querite é um ponto de identificação de uma posição geográfica. Mas o que impressiona ali é o que Deus faz ali
em Querite, que está no versículo seguinte, que Deus diz assim, versículo 4, por favor, olha só, eu ordenei. Ele não vai ordenar, Deus já tinha preparado todo o cenário. Eu ordenei aos corvos que te sustentem naquele lugar. Deus já tinha dado uma palavra para essas aves. E meus irmãos, se Deus tivesse falado com os canarinhos, eu não me impressionaria tanto, ainda assim era um milagre. Se Deus tivesse falado com os beija-flores, eu também não teria me impressionado tanto. Mas Deus ordena, e no versículo 6, os corvos, debaixo dessa palavra de ordem, eles começam a trazer carne para Elias. Eles começam a trazer pão e carne. Imagina um corvo que come até carne podre, trazendo carne com certeza boa para o profeta. Então aquilo era uma demonstração dupla do cuidado de Deus. Deus demonstrava o seu cuidado em não faltar nada para o profeta, e Deus demonstrava o seu cuidado fazendo com que uma ave que come até pedra trouxesse até o profeta aquela provisão que ele precisava. Diga para o teu vizinho aí: o Senhor pode fazer qualquer coisa para que as provisões da tua vida cheguem até você. Amém? Ele pode movimentar até corvos. Movimenta. Corvo é um símbolo até de filme de terror, né? No filme de terror não tem os corvos? Eu vi corvo só uma vez na minha vida, assim, numa sacada. E era um prédio muito alto, tava lá aquele monte de corvo, que não é uma ave típica aqui do Brasil. Aí eu não lembrei do profeta Elias, não, lembrei do filme do Batman, lembrei daquele filme assim, filme mais de suspense, que tá lá os corvos, né? Mas até quando Deus quer, até os corvos trabalham para Ele. Quando Deus quer, eu já vi um pastor dizendo que até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo. Quando Deus fala, ele tem que obedecer. Quando Deus fala, ele tem que restringir os seus limites. Deus fala para o diabo: olha, você pode tocar em Jó, mas não tira a vida dele. Então, até o próprio diabo está limitado dentro da autoridade de Deus. Então acontece esse evento, olha só. Se nós parássemos aqui a história de Elias, ele já ia ser um homem famoso. Nós já diríamos: quem foi o profeta Elias? Foi aquele que disse para Acabe que não ia chover mais. Foi aquele o qual os corvos sustentaram. Mas Deus tinha mais para Elias. E aí o que vai acontecer? Como a palavra era de seca, o Querite seca, o ribeiro seca, e Deus manda ele se movimentar. E ele se movimenta. Ele chega até um lugar, Sarepta, mais precisamente dito. E ele chega ali, ele encontra uma mulher viúva. E essa mulher viúva está apanhando lenha. E ele pede para aquela mulher ir lá fazer para ele um bolo. Faz para mim um pão. Faz para mim um pãozinho. E aí, irmãos, imagina você no lugar daquela mulher lá. Você está sem nada em casa. Você tem um pouquinho de comida. Aí chega um cidadão e fala assim: faz um pão para mim. Você faria esse pão? Como é que seria a sua resposta? Como é que seria corresponder? A mulher, até que ela foi educada, ela falou: olha, profeta, eu não tenho nada em casa cozido. Tem só um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho esses cavaquinhos de lenha aqui. Eu vou preparar um bolinho e vou sentar com meu filho e vou morrer de fome. Aquilo era a refeição do corredor da morte daquela família.
Era a última refeição, era o último recurso. E o profeta vai e libera uma palavra, fala: mulher, não temas, vai e prepara para mim um bolo pequeno, me traz. Depois você vai fazer para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Um versículo que a gente conhece muito: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela se apropria daquela palavra. Irmãos, muitas das vezes a palavra de Deus, ela nos desafia. A palavra de Deus conflita a nossa razão. A palavra de Deus conflita a nossa fé. A fé deles foi conflitada, a fé dela foi desafiada, mas ela dá uma resposta positiva para aquela fé. Ela vai e prepara o bolo para o profeta, e diz a Bíblia que a farinha daquela panela não se acabou, e a botija do azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor liberada por Elias. Glória a Deus. Deus faz isso, amém? Deus é Jeová Jireh, o Senhor que provê. O Senhor que provê agiu, e aquela família ficou resguardada, aquela família ficou abençoada, aquela família, aquela mãe e filho tiveram o seu sustento. Mas Deus ainda tinha mais coisas para o profeta Elias. E se eu parasse aqui, a história dele já era muito bonita, mas Deus tinha mais. E o que acontece? Nesse inteirinho dessa hospedagem dele ali, o filho da mulher viúva morre. E aquela mulher profeta: você veio trazer juízo na minha casa, te dei da última farinha que tinha aqui, e agora? Mas o profeta Elias, ele ora a Deus, ele faz um ato profético, ele se deita sobre o menino 3 vezes, ora, e o espírito do menino volta, e aquele menino ressuscita. Então, já estou falando de 4 milagres. 4 milagres num espaço de tempo pequeno. Meu Deus, já seria uma grande história, já seria uma grande biografia. Mas Deus sempre tem isso. Fala para o teu irmão: Deus sempre tem mais. Fala para ele: você acredita nisso? Que Deus tem mais para você? Se acredita, como é que um crente fala quando recebe uma palavra dessa? Amém. Cara, vem uma bênção para a tua vida, você tem que dizer amém, irmãos. Deus sempre tem mais para nós. Isso. Deus sempre tem mais para nós. Capítulo 18. Entramos num cenário profético. 3 anos se passaram. 3 anos de seca. Israel governada por Acabe, manipulado por Jezabel. E o profeta Elias era visto como um inimigo do reino, pela verdade que ele ministrava. Então, quando Acabe tem um encontro com o profeta Elias, Acabe o chama de perturbador de Israel. Mas Elias não se preocupa com o rótulo que os homens dão para ele. Elias está preocupado com aquilo que Deus pensa dele. E isso é uma coisa muito importante para eu e você pensar. Muitas das vezes nós nos preocupamos muito como que os homens nos enxergam, como que os homens nos nomeiam, quantas pessoas tem na nossa rede social, se você tem muitos amigos no Facebook, no Instagram. Mas você já parou para refletir como que o céu te conhece? Como que o céu pensa de você? Que quero te dizer uma coisa: aquilo que os homens pensam de você não é que não vale nada, tem uma certa importância.
E essa importância, ela é temporal. Mas aquilo que o céu pensa de você tem relação com a sua eternidade. Não adianta você agradar todos os homens e desagradar o céu. Não adianta. Você precisa ser bem conhecido no céu. Elias desagradava o rei, mas Elias era bem quisto no céu. E chegou um dia de convergência, um dia onde Deus ia fazer coisa grande na terra. E naquele grande dia, Deus coloca no coração do profeta Elias: vai, se apresenta para Acabe, que eu vou fazer uma coisa grande. E Elias foi, se apresentou, falou com Acabe e falou: vamos acabar de uma vez por todas com essa situação, com esse conflito que está acontecendo. Eu sei que vocês têm servido os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, ou seja, 850 profetas levantando altos, levantando altares de prostituição, levantando postes ídolos na terra de Israel, através da influência de Jezabel. E o profeta Elias, naquele dia, o Espírito o tomou, e na autoridade do Espírito Santo, ele desafia aqueles 850 profetas, e eles vão ali diante do povo para um ato profético. Eles vão para um coliseu espiritual, eles vão ali para um coliseu onde anjos e demônios estão ali assistindo o que vai acontecer, o povo também contemplando. E Elias dá a vez primeiro para os profetas de Baal, e eles começam fazendo os seus sacrifícios. Eles escolhem os animais, eles partem os animais, eles começam a clamar por Baal, e clamam da manhã, e chega a hora do almoço, e vai o começo da tarde. E é muito interessante a forma que o profeta Elias ele trata isso. 1 Reis 18:27 diz assim: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo necessidades, ou de viagem, ou pode ser que Baal está dormindo. Talvez ele precise que vocês o acordem. Homem, ousadia, ou confiança no Deus que ele serve. É igual a unção de Davi. Essa é a unção dos aliançados. Quantos são aliançados? Davi aliançado. Saul não quis encarar o gigante, o povo não queria encarar o gigante, o povo via Golias como um gigante. Quando Davi olha para ele, Davi olha: não tem aliança, vai dar nem pro cheiro. Elias olha: são 850, mas eles não têm aliança. Eles não servem um Deus da aliança. Eles não servem o Deus que eu sirvo. E depois deles se cortarem com aqueles rituais malucos, esquisitos, e nada acontecer, o profeta Elias vai dizer: bom, gente, já dei o tempo de vocês, agora é minha vez. E a primeira coisa que o profeta Elias faz, versículo de número 30, ele junta o povo, ele reúne o povo, porque na unidade o Senhor age. Amém? Tem que ter mais amém nisso, senão não vai funcionar. Na unidade Deus age. Na unidade Deus age. A unidade, a igreja primitiva estava unânime e crescia, e pessoas chegavam, porque eles tinham só coração, eles tinham só um só olhar, eles tinham só uma forma de se mover, eles tinham unidade. Irmãos, quando existe unidade, seja para o bem ou seja para o mal, a coisa acontece. Você vai ver que um dia um homem fala assim: olha, vamos construir uma torre aqui, porque vai que tem outro dilúvio, vamos construir uma torre que a gente não vai ser inundado nunca mais. Vamos construir uma torre que nos remeta a poder e autoridade. E o povo falou: boa ideia. E o povo junta naquilo ali, eles começam a construir uma torre. E tamanha era a unidade, mas para o mal, que Deus olha e fala assim para a Trindade: desçamos ali, vamos confundir eles. Então a unidade, ela pode
tanto usada para o bem quanto usada para o mal, ela traz recursos, ela traz resultados, melhor dizendo. E aqui o profeta junta ao povo, arruma o altar, porque altar é lugar de aliança. Arrumar o altar significa arrumar, renovar a aliança. Então ele renova a aliança. O povo tinha falhado na aliança. O povo tinha se vendido. O povo tinha se prostituído. Então quando o profeta ele está arrumando o altar, ele está dizendo: Deus, nós estamos reparando a nossa aliança. Ele está dizendo: Deus, eu sei que a nossa aliança está como esse altar aqui, ó, pedra para lá, pedra para cá, mas nós estamos reparando. Ele repara a aliança, ele organiza a aliança. Depois que ele organiza a aliança, organiza o altar, o que ele faz? Ele faz um corte de terra, um rego ao redor do altar. Arma a lenha, divide o novilho, porque dividir o novilho no meio era uma forma de celebrar a aliança. Lembra que Abraão divide os animais no meio e fica passando o dia todo? Isso era uma forma de celebrar a aliança. Quando Abraão não aguenta mais e cai e dorme, Deus vem com tocha de fogo e passa ali no meio, firmando a aliança. Então Elias divide os animais no meio, em forma de aliança, em forma de chamar o Senhor, Karat Berit, cortar uma aliança. O novilho está ali, mas agora ele vai trazer a grande oferta. A grande oferta daquele altar não era o novilho, porque eles estavam vivendo 3 anos de seca. Então o que ele faz? Ei, vão lá, traz para mim ali um baldão de água. E trouxeram. E ele joga aquele baldão de água no altar. E ele vai atrás, mais um. E eles buscam ali a segunda porção de água e derramam no altar uma segunda vez. Versículo 34. E se não bastasse, ele pede: traz mais uma porção de água. E eles fizeram a terceira vez, encher aquele altar de água, de modo que a água escorria no altar e encheu aquele rego que foi feito em volta dele. Então a maior oferta que tinha ali não era o animal era um símbolo de aliança. A oferta era água. A oferta ali era água. E ele faz uma oração que virou até canção do Fernandinho, talvez de mais alguém. Ele diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e lambeu a água que estava no rego. Aquela água não estava ali à toa, era uma oferta. Vendo isso, disse o povo: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Agora o povo estava em unidade, Deus respondendo. O povo foi avivado. Os profetas de Baal e Azer estão ali acuados, que agora, e agora o que acontece? E agora quem poderá nos defender? Mas não teve jeito. Elias falou: pega eles, acabou a vida deles agora, eles são executados ali. Meu Deus, os profetas de Baal e Azera são executados naquele momento. O povo está celebrando. Deus respondeu com fogo, Deus respondeu com fogo. E antes do povo pensar em sair, o profeta Elias, cheio de Deus, fala: e agora? Deus tem mais, porque Deus sempre tem. Deus sempre tem mais. É hora de vocês irem embora, porque Deus vai mandar chuva. Que dia fabuloso foi esse, irmãos?
E aí, o profeta chama o assistente dele e fala: vai lá para mim ver se vai chover. Ele corre, olha lá, volta, o céu está azulzinho. Como nós dizemos hoje, céu de brigadeiro, assim que fala? Acho que é céu de brigadeiro, né? Alguém da aeronáutica aqui? O céu estava azulzinho, não tinha nenhuma perspectiva. Mas aí o profeta fala: não, volta lá e olhar. Aí isso fala da fé. A fé faz você se mover em situações que aparentemente não vai ter resultado. A fé faz você permanecer numa palavra, independente daquilo que você está vendo. A fé faz você permanecer com uma convicção, com uma certeza, independente do que os outros estão dizendo. O jovem vai à segunda, vai à terceira, vai à quarta, vai à quinta, vai à sexta. Na sétima vez o jovem fala: ei, agora eu estou vendo o profeta, eu vi lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Lembra da música? Louvor? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vocês enjoaram de cantar aqui também? Enjoou, pastor Jonas? Em Lá menor também? Vai chover. E aí só deu tempo do profeta falar: corre que vai vir aguaceiro e chuvarada. E veio aquela chuvona de Deus. 3 anos sem chuva, vem uma chuva poderosa. Aquele dia foi um dia de milagre. Deus uniu o povo, o altar foi restaurado, Deus respondeu com o céu com fogo. Deus agora mandou chuva, mas Deus sempre tem mais. O profeta Elias agora, ele só vai saber isso aí quem tem mais de uns aninhos, né? Agora ele recebe a unção do The Flash. Quantos conhecem The Flash? Meu Deus do céu, entregou que você não é novinho, né? Aí no versículo 46 vai dizer que a mão do Senhor veio sobre Elias, e ele sai correndo de uma forma sobrenatural, que ele ultrapassa o carro de Acabe e chega lá em Jezreel. Meu Deus, que dia tremendo. Quantos milagres num dia só, quanta coisa numa página só de Bíblia. E a história de Elias, se ela acabasse aqui, ela já seria uma grande história. Mas ela não acaba aqui. Ela não acaba. E talvez você e eu temos momentos desses na nossa vida. Momentos que você fala assim: uau, se a minha história acabasse aqui agora, ela ia ser posta num livro. Se a minha história acabasse aqui agora eu estou bem espiritualmente, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou me movendo profeticamente. Que beleza, podia ser agora. Mas Deus testa também a nossa dependência dele. Deus testa o nível da nossa fidelidade até onde vai. Deus testa o quanto o nosso coração está nele e não naquilo que ele faz através de nós. Porque é muito perigoso o nosso coração estar firmado na unção que carregamos. É muito perigoso se a nossa fé está firmada nos dons e talentos que carregamos, porque Deus pode tornar os nossos dons e talentos inoperantes para testar o nosso coração. E aí é muito legal e é muito fácil glorificar a Deus com 100 mil na conta. Quanto pode dizer amém por isso? Isso aí, irmão, receba os seus 100 mil em nome de Jesus. Receba o meu também. Agora, quando a conta está no negativo, quando chega a cartinha cinza em casa, aí o glória a Deus sai quadrado. Aí o glória a Deus sai difícil. Mas Deus nos prova. Deus testa a nossa perseverança. E Deus não prova para matar, Deus prova para testar. De fato, a prova é um instrumento para te levar para um nível acima. Os professores aqui sabem disso. As avaliações são entregues aos alunos
para ver se eles têm conhecimento suficiente daquilo que eles já foram experimentados, para que eles possam ser elevados a um próximo nível e ser expostos a um novo tipo de conhecimento, de realidade. E o capítulo 19, ele começa diferente. Acabe chega lá e vai chorar as pitangas para Jezabel. O rei está lá. Isso dá outra mensagem, viu? Vou tentar não falar do Acabe hoje não. Onde eu vou falar aqui do Acabe da Jezabel. E aí, ele vai estar lá chorando as pitangas com a dona Geza. E a Geza fala: eu vou matar o Elias. E ela coloca no status dela do Facebook: procura-se. Eu imagino Elias quase igual o Capitão Caverna. Você lembra do Capitão Caverna? Barbudo, esquisito. Elias devia ser um cara estranho, né? Se o João Batista era estranho, imagina Elias. Se o João Batista já andava com pele de camelo, 1000 anos depois, imagina Elias. Estava com pele de dinossauro. Tô brincando, hein? Tô brincando. Mas a Jezabel colocou ela no status: procura-se o Elias. E diz a Bíblia, no versículo de número 3, que Elias agora ele tem medo. Ele temeu. Ele levanta para salvar sua vida. Ele foge para uma região. Se você olha capítulo 19 com o capítulo 17, cadê aquele homem que está diante do rei e fala: não vai chover, rei. Agora ele está fugindo de uma palavra de uma mulher que não é nem a rainha. Ou melhor, que não é o rei, que é a rainha. Ele está fugindo. Ele está entristecido. Ele não está pensando direito. Ele deixa o servo, foge sozinho. Então ele começa a experimentar medo, perigo, fuga, solidão. Para onde que ele vai? Versículo 4. Ele vai para o deserto. Ele foge para uma região desértica. Além das dimensões do reinado de Acabe, ele foge para o deserto, porque o deserto está além da onde Acabe podia tocar. Mas nós sabemos que deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de dificuldade. E ele está no meio de um lugar de dificuldade, sozinho, com medo, em solidão. Ele vai fazer uma oração esquisita. E nessa oração ele fala: eu não sou melhor do que os meus pais. Ah, Senhor, pode me levar. É uma oração com falta de perspectiva. É uma rendição diante do problema. Há uma paralisia espiritual aqui no profeta Elias. Ocorre uma paralisação espiritual. Ocorre um bloqueio através daquela seta lançada. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o diabo lança setas contra a nossa vida. E se o escudo da fé não estiver na posição certinha, as flechas acertam. As flechas, os dados inflamados inflamam. Trazem consequências. Trazem distúrbios físicos e espirituais. Elias está ali, numa perspectiva agora, que nem parece o homem do 17 e do 18. Ele encosta num pé de zimbro, encosta num pé de árvore, pede a morte, paralisado. Mas mesmo nesse cenário dramático, Deus tem mais. Fala para o teu irmão: Deus tem mais. Mesmo em cenários dramáticos,
Amém por isso? Deus tem mais, mesmo em cenários dramáticos. O cenário pode ser dramático, mas Deus tem uma nova cena. Deus tem uma nova cena escrita para a sua vida, amém? Deus tem uma nova cena escrita para a sua vida. Elias está ali paralisado, o diabo pensando, ganhei, o profeta vai ficar aqui, ele não vai completar a sua missão, mas Deus tem sempre mais. E aí o que Deus faz? Deus movimenta o céu, porque os céus se movimentam a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aonde estão aqueles que vão herdar a salvação aqui? O céu se movimenta ao seu favor. O anjo desce do céu, e o anjo desce do céu com duas maletas. Agora foi bem penteca, né? Desenrola o rolo. O anjo desce do céu com duas maletas. A primeira maleta, ela tem uma refeição. O que ela tem? Uma refeição. A segunda maleta, ela tem uma mensagem. Ela tem uma palavra, ela tem uma direção. Ela tem uma indicação do que precisa ser feito. A primeira maleta tem pão e água. O anjo coloca diante do profeta pão e água. E olha o que diz ali o texto. Versículo de número 5. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse: levanta e come. Você pode ler comigo? 5, 3, 2, 1. Deitou-se. Olha para o seu irmão e diz isso para ele. O irmão da direita. Direita é o braço do... é o braço direito. Fala para ele, levanta aí. Diz para o irmão da esquerda: levanta-te e come. Se alimente. Se alimente daquilo que o céu está trazendo até a sua vida. Se alimente daquilo que o céu está trazendo. O anjo trouxe pão e água. Pão é um alimento diário. Pão fala de alimentação diária. Pão fala de provisão. Pão fala de palavra de Deus. João 6, capítulo 6, versículo 31 e 35. Um dia Jesus está conversando com os fariseus. E eles vão falar assim, depois dessas coisas, atravessou 31, não foi? João 6, 31. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu, provisão diária, provisão do dia a dia. 32, Lucas, vem comigo. Replicou Jesus: em verdade, toda vez que a Bíblia diz em verdade, o hebraico quer dizer, o grego quer dizer assim para você: preste muita atenção no que eu vou falar. Entenderam isso? Então quando ele fala em verdade, é preste muita atenção no que eu vou dizer. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vem vos dar. 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. 35. E declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que veio a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu quero te dizer uma coisa: o teu pão do céu já desceu, aleluia. O teu pão já chegou, o pão já foi colocado diante de você. E se você se apropriar dele, você nunca mais terá fome. Nunca mais. Nunca mais ficará faminto. Versículo 57 e 58, Lucas. Jesus fala mais um pouquinho disso. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou,
e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar por mim, viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quantos têm se alimentado deste pão? Aleluia! Esse pão que traz vida eterna. Esse pão não vai alimentar somente o seu corpo físico, mas este pão, ele te mantém de pé, e ele vai te manter de pé até aquele grande dia, até o dia que o céu se abrir e o Senhor voltar. O pão da vida vai te manter forte. O pão da vida, o pão que desceu do céu, a provisão poderosa do céu. Eia, Deus estava falando ali como é que o povo ia caminhar. Deus enviaria um pão, Deus enviaria um pão vivo do céu, Deus enviaria um alimento sólido, Deus enviaria, aleluia, um pão, aleluia, que estaria, o pão fala de todo dia. Deus enviaria um alimento que daria força para você a todo dia, a todo instante. Podem se levantar dificuldades, mas com Jesus, aleluia, você terá força para atravessar. Como diz aquele corinho, o barco que tem Jesus, ele não afunda. O barco que tem Jesus, ele permanece. A palavra de Deus na tua vida, o verbo, o pão vivo, vai te manter caminhando. O segundo alimento é a água. E também sem água a gente não vive. Também é outro alimento diário. É outro recurso essencial para a sobrevivência. Você vai viver sem pão de queijo e café, mas você não vive sem água. Você precisa de água. Você é formado 70% de água. Eu estou com uma água pesada, Jesus. Como é que pode ser tanta água assim? Mas somos formados de água. 70% de água. O nosso mundo tem, o nosso planeta tem 60 e tantos por cento de água. Símbolo da vida. O anjo traz pão, e o anjo traz também água. Água na Bíblia fala de purificação. Água na Bíblia fala de necessidade espiritual. Há um rio que sai do trono da cidade de Deus e alegra. A água fala de alegria. Vós tirareis com alegria água das fontes de salvação. A água fala do progresso. Quando nós vemos Ezequiel, o homem avançando dentro do rio, numa progressão espiritual. Mas, aleluia, Jesus veio trazer para nós com clareza o símbolo supremo da água das Escrituras. Ele deu um spoiler um dia com uma samaritana. Um dia ele olha para a mulher e diz: ah, mulher, se você soubesse quem é o que te pede água, mulher, tu pediria uma água, e eu lhe daria uma água que você nunca mais vai ter sede, aleluia. Mas ele guarda para um dia especial. A Bíblia vai falar no livro de João capítulo 7, eu acho que é no versículo 37, vê aí Lucas, é isso mesmo. A Bíblia diz assim: e no último dia da festa, aleluia, Jesus se levanta. No último dia da festa, irmãos, eu vou fazer uma bagunça aqui, os mordomos me perdoem. No último dia da festa, o sumo sacerdote pegava um jarrinho de ouro, ele ia lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele ia lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele enchia um canequinho de ouro lá no tanque de Siloé, que significa, e ele pegava aquele canequinho de ouro e ele subia a escada dos templos, derramando uma água, simbolizando a vinda do Messias, simbolizando aquele que viria. Ah, mas naquele dia, Jesus vai quebrar o protocolo. No último dia da festa, no dia que o sumo sacerdote subia a escada com a canequinha de ouro, o meu Senhor Jesus se levanta e ele está lá: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38, Lucas. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
não vai precisar ficar olhando mais essa escadinha aqui, porque o enviado já chegou. Quem crê em mim, como diz as escrituras, não vai mais depender do tanque do enviado. O enviado já está aqui. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. O alimento, o pão da provisão, a água do Espírito, os alimentos, pão e água. Deus está mandando ali para o profeta pão e água. E aí a Bíblia vai dizer, voltando lá no livro de 1 Reis 19, voltando lá, a Bíblia diz que o anjo fala, ei, come. E ele come e dá uma deitadinha. O anjo fala, come de novo. Ele come. E aí na segunda vez, quando o profeta come e bebe, diz a Bíblia assim, versículo 7. Come, porque o caminho será longo. Come, porque o caminho será longo. Caminho fala de propósito. Caminho fala de destino. Quantos querem alcançar o seu propósito? Quantos querem cumprir a sua chamada de Deus? Você só vai cumprir a sua chamada quando você se levantar. E quando você comer do pão vivo, que é o Cristo que desceu do céu, e quando você se encher da água, que é o Espírito Santo, quando você estiver no Filho, quando você estiver no Espírito, aí você vai se levantar, aleluia. E você vai começar a caminhar em direção ao teu propósito. E você vai se levantar. Jezabel está lá no palácio falando, e o Elias morreu. O Elias está fora de cena. A Jezabel está lá comemorando, comendo um peru assado. O Elias está fora de cogitação agora. Mas Deus está alimentando o profeta no deserto. Deus está ali sustentando, porque Deus sustenta os seus servos, Deus sustenta os seus filhos, Deus sustenta aqueles que têm uma chamada. Jezabel celebrando, o profeta recebendo pão, o profeta recebendo água. Ele levanta e diz a Bíblia no versículo seguinte, que com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites, até que ele chegue a Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites fala de transição. 40 fala de transições. Para que o profeta conseguisse avançar para esse próximo nível, ele precisou passar por uma moenda. Ele precisou passar por uma moinha. Mas até na moeda que Deus te coloca, Ele te dá o alimento para você sair dela. Até no lugar difícil que você está, Deus envia ali o alimento para que você saia. Sem um alimento você não sai. Sem um alimento você naufraga. Sem um alimento você não consegue. Mas com o alimento você levanta. O alimento do Pai para você é para você se levantar. O alimento que o Pai tem para você é para você cumprir o seu propósito. O alimento que o Pai tem para você é para que você cumpra a sua chamada. O alimento que o Pai tem para você é para que você tenha confiança nele. Lucas, vem comigo no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz, vem comigo Lucas, vem ligeiro. Deitar-me faz repousar em pastos verdejantes. Aonde? Pastos verdejantes. Pasto fala de provisão. Leva-me para junto das águas tranquilas. A água fala do quê? Fala do Espírito. A água fala da vida. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas, guia-me pelos caminhos, guia-me num propósito, guia-me na tua vontade, nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, não temerei mal algum, nenhum, porque tu estás comigo. Fala para o teu irmão, então, não tenha medo. Fala para ele, coragem.
Fala para ele: coragem. Quem é tímido e covarde? Quem é tímido e covarde? Ixi, tá ruim de Bíblia, hein, pastores? Vamos pregar sobre Gideão. Quem é tímido e covarde? Vamos ensinar o povo aí. Quem é tímido e covarde? Volte. Quem é tímido e covarde, volte. Mas nós não precisamos voltar, porque o Senhor está conosco. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Lê comigo isso. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu vou estar com o papai na casa dele para todos sempre. Se você vai estar também, glorifica o nome dele. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Nós estaremos nesse lugar. Nós estaremos nessa casa. Nós estaremos neste lugar porque nós não ficaremos paralisados no deserto. Nós não ficaremos paralisados nos lugares aonde Deus nos experimentar. Nós não ficaremos paralisados nos lugares de confronto com o adversário, ainda que sejam lugares de morte. O Senhor estará conosco. Isaías 43, versículo 2 e 3, vai dizer: mas agora, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Filipenses capítulo 3, versículo 20. E se você puder ficar de pé, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É tempo de se levantar, é tempo de se alimentar, é tempo de caminhar. Não é tempo de estar sentado no pé de zimbro. O nosso pão do céu já desceu. A nossa água do céu já desceu. O nosso propósito já está estabelecido. Não é mais hora de sentar. É um tempo de instrução. Quando Elias levanta, ele caminha 40 dias e 40 noites, um jejum sobrenatural. Ele chega até Horebe, que é o lugar do monte dele. Ele tem um encontro com Deus ali. E naquele encontro ele recebe novas instruções. Deus fala para ele: você vai ungir Azael, rei da Síria. Vai ungir Jeú como rei de Israel. E vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Quando você se move, Deus traz novas realidades para nós. Você vai viver novas realidades. Que no nome do Senhor Jesus você acesse novas realidades espirituais. Que no nome de Jesus você acesse um novo tempo espiritual. E esse tempo espiritual vai transbordar na tua vida familiar, vai transbordar na tua vida material, vai transbordar nas suas emoções. Haverá um transbordar de Deus na sua vida. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
E essa palavra enchei-vos, imagina um copão cheio e você continuando a colocar água até o copo começar a derramar para fora, 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 derramar para fora. Enchei-vos, derramar até que transborde, derramará, o Espírito será derramado na sua vida até que transborde. Você transbordará do Espírito de Deus. Haverá um transbordar da unção de Deus na tua vida. Haverá sim. Mas você tem que comer e beber e se levantar. Você precisará comer e beber e se levantar para isso, para que esse novo de Deus chegue, para que esse novo tempo de Deus te alcance, para que essa realidade espiritual ela toque a sua vida. Irmãos, há um cheiro de coisa nova de Deus, um cheiro de coisa nova de Deus. Deus vai fazer coisa nova. Deus vai fazer coisa nova. Aleluia. Deus vai fazer coisa nova. Uma chuva serôdia já está se formando, aleluia. E essa chuva vai regar a terra para uma grande colheita. Um avivamento vai tocar a terra. Um avivamento vai tocar o povo de Deus, aleluia. E nós faremos parte disso. Nós estaremos, aleluia. Nós estaremos nessa última hora da igreja na terra. Quando nós chegarmos lá no céu, na eternidade, nós vamos ser aqueles que chegaram, aleluia, que experimentaram o último grande avivamento da terra, um avivamento poderoso, um avivamento, aleluia, onde Deus vai fazer um grande resgate de almas. Bilhões de pessoas vão se converter em nome de Jesus. Bilhões vão se converter. Quem crê nisso? Bilhões de pessoas vão se converter em nome de Jesus. Bilhões de pessoas vão se converter em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Peça para o Senhor deste pão. Peça para o Senhor dessa água, que você caminha sem se cansar. Peça para o Senhor deste pão e dessa água, que faz você levantar e voltar a fazer coisas sobrenaturais no Senhor. Peça para o Senhor desse pão e dessa água. É noite de levantar do pé de zimbro. É noite de se levantar. O pé de zimbro vai ser cortado, porque você vai voltar a andar. O pé de zimbro vai ser retirado da cena, porque é tempo de você andar. É tempo de você transicionar. Elias transiciona. 40 dias transição. É tempo de transicionar. É tempo, Senhor, traz, Senhor, uma transição para a nossa vida. Traz, Senhor, uma transição para coisas maiores. Pai, em nome do Senhor Jesus. É o Senhor que conhece o nosso coração e a nossa estrutura. É o Senhor que nos conhece no íntimo. E por assim nos conhecer, eu quero primeiramente te pedir, Senhor, ajusta-nos. Ajusta-nos no que tem que ser ajustado, Senhor, para que nós não venhamos perder o que está sendo derramado. Meu Pai, que venhamos ser um odre novo, para receber um novo que está vindo aí. Para que possamos receber, Senhor, deste avivamento. Renova o nosso odre, renova nossas vestes, renova a nossa vida, a nossa chamada, a nossa unção. Renova, Senhor, a nossa forma de olhar a promessa. Renova-nos, Senhor, meu Deus. Pai, nós talvez já tenhamos vivido coisas grandes como Elias viveu, mas é tempo, aleluia, é tempo de comer pão do céu. É tempo de beber essa água do céu e transicionar para coisas maiores, e trazer à existência um tempo novo, e trazer para a existência um novo avanço, trazer para a existência, meu Deus, ó Pai, aleluia, um novo tempo teu na terra, Pai. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, ele trabalhe no nosso coração. O teu Espírito Santo encontra em nós um coração quebrantado, um coração disposto, meu Pai, aleluia, a receber o novo. Um coração com fome e sede de Ti. Um coração, meu Pai, desejoso. Coloca sobre nós fome e sede. Que haja fome e sede. Que haja fome e sede no nosso coração, meu Pai. Fome e sede por mais de Ti. Meu Deus, que
que a carne, o pecado, o adversário das nossas almas seja neutralizado, para que nada interfira neste tempo de novo de bênção que o Senhor tem para nós, e que no nome do Senhor Jesus eu faça parte deste grande projeto da última hora, em o nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia.